Graças a paz, meus irmãos do Instituto João Calvino em Ondiva. Aprove ao Senhor que nós tivéssemos a oportunidade de trabalhar juntos novamente, né? Nós tivemos aí a disciplina de Metodologia da Investigação Científica, MIC, né? Referente ao primeiro semestre. E agora nós vamos trabalhar aí com a graça de Deus a disciplina de Homilética. Em 5 aulas, como nós fizemos com Metodologia da Investigação Científica, né? Trabalhando aí as unidades da apostila, os conceitos que nós trouxemos, discutindo algumas ideias com os irmãos e, se Deus assim nos abençoar, também colocando em prática através das tarefas e exercícios. Então, a maneira como nós começamos a primeira disciplina, nós vamos começar essa também, orando, pedindo a direção de Deus para que esse momento de estudo, esse tempo de estudo que teremos aí dividido em 5 aulas, seja um tempo abençoado por Deus, seja um tempo guiado por Deus e para a glória dele, como todas as coisas devem ser. Grande Deus, nós louvamos o nome do Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por todas as dádivas que o Senhor tem nos dado, Deus. Louvamos ao Senhor porque o Teu nome é grande, porque o Teu nome é santo, porque somente Tu és Deus, o único e verdadeiro Deus, não há outra rocha como o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, a vida de cada aluno, ó Deus, do Instituto João Calvino em Ondiva, a vida do administrador, a vida do diretor, a vida de cada professor, ó Deus. Nós entregamos nas Tuas mãos mais uma vez, ó Deus, rogando ao Senhor que o Senhor nos dê boa jornada. Como Esdras orou, ó Deus, ali pelo povo, que o Senhor nos deu, Deus, uma jornada feliz, ó Deus, no decorrer dessa disciplina, Pai. Especialmente, ó Deus, abençoe, Deus, essa turma que agora fará, ó Deus, a disciplina de homilética, nos guiando, ó Deus, nos nossos estudos, ó Deus, e que sejamos, ó Deus, muito abençoados, ó Deus, pela instrução, para que, ó Deus, o reino do Senhor, Deus, continue, Deus, se expandindo, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada com fidelidade, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Deus, sermos servos úteis na grande seara do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, capacita cada um dos meus irmãos e me abençoa, Deus, também na instrução dessa disciplina para honra e glória do Teu nome, que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, né, nós vamos trabalhar agora a disciplina de homilética. E aí a gente já começa buscando entender, né, o que vem a ser homilética, né? Há uma divergência aí quanto à origem do termo no grego, mas homilética é a ciência que lida com a arte da pregação. É a ciência que se preocupa com a maneira, com a forma como o sermão é exposto em um culto público. Como o sermão é transmitido aos ouvintes, como a igreja recebe aquele sermão, como o pregador se prepara para apresentar um sermão à igreja. A homilética é a disciplina, é a ciência que se ocupa disso. E o que é gerado dela é chamado de homilia. Homilia já seria em si a pregação, né? A apresentação do sermão, o sermão pronto, quando você está ali pregando, proferindo esse sermão, né? Já é chamado de homilia. Então, a homilética, a ciência, que se preocupa, né, com a arte da pregação, que se preocupa com a pregação, e a homilia é o objeto dessa ciência, né? Aquilo que é apresentado a partir dos estudos, a partir da preparação do pastor, do pregador, e é aquilo que é transmitido, que é comunicado à igreja. E a nossa primeira unidade, né, ela traz aí a respeito da história da pregação, né? De onde a gente começa, de onde a gente vai partir, né? Dentro da teologia há uma doutrina chamada Vox Dei. Vox Dei do latim, voz de Deus, ou palavra de Deus, né? A fala de Deus. Deus comunicando com os homens. A pregação ela é entendida dessa forma. A pregação é a forma como Deus se comunica com os homens. É a forma como Deus revela a sua palavra e traz ali até os homens. E essa doutrina da Vox Dei, ela coloca a pregação realmente, né, a pregação da palavra, com fidelidade, como tendo primazia e importância única. Por isso que ela vai se tornar uma doutrina distinta das outras, né? Porque ela traz aí a pregação como algo primordial para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para que a igreja, para que o povo de Deus seja alimentado. A pregação ela é central, né? Pois ela é transformadora de vida, concede vida, santificação, corrige, pois o homem não vive apenas de alimentos físicos, mas de toda a palavra que procede da parte de Deus, conforme Jesus diz lá em Mateus 4:4, quando ele está sendo tentado pelo diabo. Jesus vai afirmar isso para o diabo, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vox Dei tem a ver com isso. A palavra de Deus, a fala de Deus. E Deus comunica através da pregação e da arte da pregação.
Claro, né, um aspecto progressivo na forma como Deus se revela ao homem, né, nós sabemos disso. Na criação, enquanto Adão e Eva ainda não haviam caído, Deus mesmo se comunicava, Deus mesmo falava com eles ali no Jardim do Éden. Mas após a queda, o Senhor Deus vai utilizar mediadores, pessoas que possam ser chamadas, são levantadas por Ele para comunicarem a sua verdade ao seu povo. Deus vai usar pessoas para comunicar a sua verdade ao seu povo. Ele vai fazer aliança com essas pessoas e vai chamar essas pessoas para a arte da pregação. Pedro afirma, por exemplo, a respeito de Noé, que é uma das histórias que nós temos no livro de Gênesis. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro afirma que Noé era um pregador da justiça. Então Deus levanta pessoas para revelar a sua vontade aos homens. E olha só, Noé está aí logo, né, na narrativa de Gênesis, logo após a queda. A gente sabe que o período de tempo ali que passou entre uma situação e outra pode ter sido grande, mas, inclusive, né, há o registro das gerações, até que se chega de Adão a Noé. Mas Noé foi levantado pelo Senhor para ser um pregador de justiça, para dizer, olha, nós estamos vivendo em iniquidade, para ser ali um mediador também, né, para trazer essa mensagem de Deus às pessoas. O livro de Eclesiastes, né, que a autoria é reconhecida aí pela maioria dos estudiosos como sendo de Salomão, chama Salomão, rei de Israel, né, filho de Davi, de pregador. Então, Deus levanta pessoas, Deus chama pessoas para comunicar a sua verdade, para comunicar a sua palavra ao seu povo. Por isso os profetas no Antigo Testamento eram chamados de arautos, aqueles que proclamavam, aqueles que diziam. Os arautos, né, fazem parte aí de uma função dentro da monarquia. O rei, um reino estabelecido, tem o seu arauto. O arauto é aquele que anuncia, que proclama, por exemplo, as decisões do rei. O rei decidiu algo e o arauto vai lá e proclama e diz aquilo para que outras pessoas tomem conhecimento, para que as pessoas saibam aquilo que foi decidido e foi dito pelo rei. Os profetas no Antigo Testamento, eles são considerados arautos do Senhor. Eles são chamados de arautos de Deus, porque eles não proferem as suas próprias palavras, mas eles estão comunicando a mensagem do rei. E nesse caso, o rei é o nosso Senhor Deus. Então, os arautos falavam aquilo que Deus os revelava, aquilo que Deus trazia até eles. E assim surgiu, né, a profecia, né, os profetas que falavam em nome do Senhor. No livro de Ageu, por exemplo, nós já lidamos com o livro de Ageu, né, na disciplina de Mic. O livro de Ageu chama Ageu de profeta do Senhor durante várias vezes. E há outras pessoas que também foram usadas por Deus, e nós temos o registro aí no Antigo Testamento, como por exemplo Abraão, Moisés, Josué, Samuel. Todos esses, ao trazerem a mensagem, né, para o povo, eles não diziam a sua própria palavra, mas traziam a vontade do Senhor. Assim diz o Senhor. Ao invés de usar, né, um termo que é muito comum aí no meio pentecostal, eis que te digo, eis que eu te trago algo, eis que eu vou te revelar algo. Eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nas leis, quando Moisés vai instruir o povo, quando Moisés recebe do Senhor a lei, para transmitir, para comunicar ao povo, ele vai dizer, assim diz o Senhor, é isso que o Senhor requer de vocês, Israel. Israel, vocês devem se comportar assim, vocês devem viver assim, porque é isso que o Senhor Deus requer de vocês. Então, todos esses homens, ao comunicarem a mensagem de Deus, eles traziam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eles são profetas do Senhor, trazendo a palavra de Deus, como diz lá, o livro de Ageu. E esses profetas, eles recebiam a palavra do Senhor para ensinar, motivar e consolar o povo. Eu costumo dizer que na igreja onde eu pastoreio, que a palavra de Deus ela tem duas funções, né, primordiais: confortar ou consolar. Aliás, confortar e consolar ou confrontar. Ela tem essas duas funções aí, você grava o C, né? Ou ela vem para trazer consolo, ou ela vem para trazer confronto. Ou a pregação vai te dar esperança a respeito do futuro, a respeito do novo amanhã, a respeito da vinda de Jesus Cristo, que vai eliminar de fato a maldade do mundo. Ou a pregação vai te fazer uma confrontação, vai confrontar o seu pecado. Então a pregação ela tem esses dois objetivos primordiais: confrontar ou confortar, né? São duas palavras similares aí, mas dá pra gente
gravar. Esses são os objetivos da pregação. A palavra de Deus, ela vem sempre para confrontar o pecado ou para trazer um consolo, para trazer esperança para viver. E assim os profetas faziam as suas profecias, e assim os profetas traziam já a palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Então, muitas vezes, Deus usou os profetas para confrontar o pecado do povo. E muitas vezes, inclusive, o mesmo profeta era usado por Deus para trazer um consolo, uma esperança de que o Messias viria. E aí, no Novo Testamento, nós temos, Jesus afirmando a respeito de si mesmo, citando Isaías. Jesus faz uso de Isaías, o Evangelho de Marcos registra isso de uma forma melhor, ou faz isso com mais frequência do que os outros evangelhos, usando as citações de Jesus. E Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está dizendo que ele também recebeu esse ministério da pregação. Olha que interessante, E Marcos vai dizer mesmo que Jesus pregava. Após a morte de João, Jesus passou a pregar dizendo: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Ele diz isso, está lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Jesus, então, ele é também esse exemplo de pregador. Jesus também tem a ver aí com essa pregação, com esse início da pregação, recebendo sobre si, é claro, o ofício profético. Ele é o profeta de Israel, o legítimo profeta, como ele é o legítimo rei e como ele é o legítimo sacerdote. Ele é o legítimo profeta, então ele também vem com essa função de proclamar a verdade do evangelho, proclamar a palavra de Deus, pregar. Jesus também pregou, E Mateus tem um registro excelente do Sermão do Monte, uma das pregações de Jesus, um dos ensinos de Jesus, onde Jesus vai ensinar a respeito dos valores do reino, capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus pregou, ele usava parábolas, ele usava figuras, ele falava a respeito dos sinais da sua segunda vinda. Jesus pregou, então, usando aí todas essas ferramentas que nós vamos ver que fazem parte também da homilética, desse preparo quando a gente está colocando as coisas juntos, colocando as ideias juntos, examinando um texto através da hermenêutica, extraindo ali o significado, o sentido do texto, mas essa apresentação, como a gente vai apresentar esse significado, transmitir esse significado para a igreja, é a parte da homilética. Então, essa apresentação, quando nós fazemos ali do texto bíblico, também faz parte. Nós vamos ver que Jesus mesmo utilizou de homilética, teve essa apresentação, apresentou esse objeto que é o sermão, pregando ali e ensinando as pessoas. Então Jesus afirma que está sobre ele o Espírito do Senhor, que o ungiu também para pregar. E da mesma forma, essa mesma autoridade que Jesus tem, que foi dada pelo Pai, nós vemos ele dando aos seus discípulos na grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20, diz que Jesus diz aos seus discípulos, responde aos seus discípulos: eu tenho toda a autoridade sobre os céus e a terra. Eu recebi, me foi dada toda a autoridade sobre o céu e a terra. Está no versículo 18. E aí no versículo 19, então, ele instrui os seus discípulos: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, ou ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O texto aí, fazendo uma citação melhor, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, versículo 18. No 19 e 20 ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão, essa é a autoridade que Jesus distribui com seus discípulos. Ele divide ali aquilo que ele havia recebido do Pai com os seus discípulos. O mesmo trabalho que ele foi chamado para realizar, e isso envolve a pregação do Evangelho, a pregoar libertação aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa mesma autoridade que Jesus recebeu, agora ele compartilha com seus discípulos. E ali na grande comissão nós já vemos, Jesus instruindo seus discípulos a fazer discípulos. A ordem é essa. Ele disse: eu fiz discípulos, eu chamei vocês para caminharem comigo, eu ensinei vocês, e agora vocês devem repetir esse modelo. Façam discípulos. E aí,
fazer discípulos envolve batizar, tornar eles parte do corpo de Cristo, né? Chamar essas pessoas para assumirem um compromisso com Jesus e também ensinar. E essa parte do ensino é que envolve também muito a respeito do discipulado e da pregação. Então os discípulos receberam de Jesus a autoridade para indo, à medida que eles fossem, que se movessem, fazer discípulos, batizando e ensinando. E isso nós vamos ver na prática acontecendo no livro de Atos. No livro de Atos nós vamos ver lá, já começa, né, com a narrativa ali do Atos 2, a descida do Espírito Santo, um sermão de Pedro. Pedro prega, Estevão vai pregar quando ele está preso, Estevão vai proclamar ali, né, a verdade do Senhor numa situação de pressão, numa situação de aprisionamento, de condenação. Estevão vai proclamar a verdade do Senhor. Nós temos João pregando, Atos 8 registra Filipe pregando em Samaria. E aí nós vamos ter também Paulo pregando em diversas cidades, né? Então todos esses homens, eles receberam de Jesus essa autoridade e continuaram ali partilhando essa autoridade da pregação. E eles se importaram tanto com isso, se dedicaram tanto a isso, que nós vamos ver lá em Atos 6, que vai ser necessário na vida da igreja, para a manutenção da igreja, que uma distinção aconteça. Em Atos 6 nós temos ali, né, a eleição dos diáconos, né, daqueles que iam servir às mesas, né, se dedicar ao ministério de serviço. E por que houve a necessidade da eleição de diáconos? O texto bíblico de Atos, capítulo 6, deixa isso claro para nós. Era para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então veja como a palavra ela tem essa primazia, né? Os apóstolos se dedicariam ao ministério da palavra, a comunicar as verdades do evangelho, à pregação. Eles se dedicariam à pregação e à oração, enquanto os diáconos serviriam à mesa. Não como uma função menor, irmãos. Não é essa distinção que está acontecendo aqui. É uma distinção de funções, ambas necessárias para o desenvolvimento do corpo de Cristo. É tanto que eles fazem essa eleição para que as famílias não deixem de ser atendidas. As famílias precisavam continuar sendo atendidas. Esse serviço era necessário. Contudo, os apóstolos que haviam recebido a autoridade de Cristo, aqueles que haviam sido comissionados pelo Senhor Jesus, eles continuariam se dedicando ao ministério da palavra e à oração. Então, esse ministério da palavra tem muita importância na vida da igreja. E aí nós vemos em Atos ainda que eles pregavam a palavra de Deus por toda parte, né? E Pedro anunciava a palavra de Deus com intrepidez, está lá no Atos capítulo 4, versículo 31. Havia na fala de Pedro, né, uma autoridade, e essa autoridade precisa ser reconhecida por nós como vinda de Deus. Como vinda de Deus. Inclusive, esse reconhecimento é feito e é registrado no livro de Atos por Lucas, pelos líderes de Jerusalém. Quando Pedro e João começam a sua defesa, quando eles estão ali diante daqueles líderes e foram presos e eles começam a se defender, Lucas registra, né, que aqueles homens, as autoridades de Jerusalém, reconheceram que Pedro e João haviam andado com Jesus, haviam estado com Jesus, porque eles falavam como Jesus, eles comunicavam, eles traziam a verdade de Deus como Jesus havia feito. Então nós vemos que essa é uma autoridade que foi comunicada, foi algo que foi transmitido de Jesus para os seus apóstolos, e os apóstolos de Jesus continuaram aí nesse ministério da pregação. A autoridade da pregação está totalmente relacionada com a comissão recebida por quem prega. Jesus recebe essa autoridade do Pai, Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele compartilha, ele comissiona os seus discípulos a fazerem isso também. E é tão interessante porque aí esse modelo vai se repetir. Como Jesus compartilhou a sua autoridade, Jesus instruiu os seus discípulos a fazerem discípulos e a ensinar esses discípulos, os discípulos ensinados também vão ser pregadores, proclamadores da verdade do Evangelho. E nós vemos isso, por exemplo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz que aqueles irmãos se tornaram modelo para toda a região ali da Acaia. Os tessalonicenses, né, se convertem através da pregação ali do testemunho de Paulo, Silas no meio dele e Timóteo. Esses três pregadores, esses três irmãos vão lá, se dedicam a proclamar, a espalhar o evangelho naquela cidade. Mas os cristãos de Tessalônica, os cristãos tessalonicenses, eles vão também se tornar modelo para outras cidades. Eles vão também se tornar modelo para outros irmãos. Eles vão dar testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. E a pregação tem a ver com isso, com testemunhar os feitos de Deus.
anunciar ao mundo aquilo que Deus fez, anunciar ao mundo a obra salvadora de Deus. E a igreja em Tessalônica é uma igreja que abraça essa missão, é uma igreja que recebe, né, que é comissionada aí e acaba transmitindo isso. E aí dentro da história da igreja, já mais caminhando aí para o primeiro, segundo século, né, nós temos os discípulos dos apóstolos também, né, chamados por nós de pais da igreja. Os pais da igreja imitaram essa pregação, esse estilo de pregação e essa comunicação feita pelos apóstolos. Né, nós temos aí a obra citada na nossa apostila, Demonstração da Pregação Apostólica de Irineu, e que é uma das hermenêuticas bíblicas mais antigas já desenvolvidas. Ela foi dirigida a Marcião e tinha o objetivo de servir não apenas a salvação de Marcião, mas também a confutação, lembra? Confronto, daqueles que cultivavam falsas opiniões, e a quem quisesse conhecer esse mistério, seria exposto com segurança o nosso ensino, ou ensino apostólico, né? Com integridade e pureza. Olha só, Irineu, que viveu aí, né, de 130 a 200, né, segundo século, escreve a respeito da pregação dos apóstolos, escreve a respeito da pregação especialmente de Pedro e João. Né? Irineu foi um dos discípulos de João, uma das pessoas que conheceu o apóstolo João, caminhou ali durante algum tempo, né, e ele traz essa obra aí. E nessa obra, Irineu traça conexões entre o Antigo Testamento e a vida de Jesus, demonstrando a variedade de profecias cumpridas pela sua encarnação, vida, morte e ressurreição. Outros pais da igreja também escreveram outras obras apologéticas, né, defendendo o evangelho, e cristocêntricas, exaltando Cristo. Crisóstomo, por exemplo, é um outro exemplo que fala a respeito de moralidade, de paixão, de caridade, que conduzisse os cristãos a se preocuparem inclusive com a pobreza na comunidade. Nós temos também a Escola de Alexandria, né, que com a sua hermenêutica, juntamente com o desmazelo de alguns pastores da Idade Média, fez com que as portas para a falsa pregação fossem abertas. Então ali na Escola de Alexandria, né, essa difusão do pensamento trouxe falsas pregações, falsos mestres ensinando na igreja. E isso é algo que já havia vindo sendo corrigido desde o início. Né? Nós temos a carta de Judas, ela fala a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos. A primeira e a segunda carta de João, a segunda carta de Pedro, todas elas vão tratar com respeito ao falso ensino que estava sendo difundido, espalhado ali. Apocalipse também, nas cartas que o Senhor Jesus Cristo entrega às igrejas, ele também trata a respeito do falso ensino, coisas errôneas que estavam sendo ensinadas no seio da igreja. E a escola em Alexandria contribuiu para isso, contribuiu para que essa falsa pregação se espalhasse. E assim, né, no século XVI, a reforma protestante surge num contexto em que a pregação havia perdido completamente a sua força, né? Um contexto de precariedade nos púlpitos. Pré-reformadores como John Wycliffe já pensavam que se todo sermão fugisse à verdade da Escritura, todo sermão que fugisse à verdade da Escritura não devia nem ser levado em consideração. Então, desde os pré-reformadores, os homens que movimentaram aí a reforma protestante, né, que vai culminar em Martinho Lutero, desde os pré-reformadores, eles já se preocupavam com essa questão da fidelidade na pregação da palavra. O John Wycliffe entendia que a pregação é a principal tarefa da liderança clerical. Ele diz que o serviço mais sublime que os homens poderão alcançar na terra é pregar a palavra de Deus. Olha que precioso. O serviço mais sublime que os homens poderão alcançar na terra é pregar a palavra de Deus. Essa é a opinião de John Wycliffe, um dos pré-reformadores. E eles acreditavam que o clero, né, a grande liderança ali da igreja católica apostólica romana, que era a igreja, né, estatal da época, era a igreja que tinha maior autoridade. Na verdade, não existiam, né, outras igrejas, existiam já outras religiões, mas outras igrejas com essa ideia de cristianismo não existia, existia apenas essa igreja. E esses pensadores, eles começam a comunicar, eles começam ali a trazer algumas verdades. E uma dessas grandes verdades que eles vão trazer é a primazia da pregação da palavra de Deus, da pregação com fidelidade, da pregação com verdade. Eles vão brigar, lutar aí para que a pregação seja feita com fidelidade. E por isso, né, nós trazemos aí, né, que os reformadores, eles entendem esse contexto de Vox Dei, da voz de Deus, como sendo algo tão vivo e real que eles defendem
que a pregação fiel das Escrituras é uma epifania de Cristo, ou seja, é a verdade de Deus proclamada. Assim como João descreve Jesus como o Logos de Deus encarnado, o Verbo de Deus que se fez carne, para os reformadores, a Vox Dei, a voz de Deus, a palavra de Deus, é algo tão primordial, tão importante, que quando nós comunicamos a Bíblia, quando nós transmitimos as verdades do Evangelho, nós estamos trazendo Cristo ali para a igreja. É como uma manifestação de Cristo para a igreja, né? E assim a gente vê que nesse conceito de Vox Dei, para os reformadores, ele engloba a palavra escrita, a Bíblia, como nós a temos, né, aqui, Cristo como a palavra encarnada, os sacramentos como a palavra simbolizada e a pregação como a palavra proclamada. Então, Vox Dei para os reformadores engloba a Escritura como palavra escrita, Cristo como palavra encarnada, os sacramentos como palavra simbolizada e a pregação como palavra proclamada. Os pregadores entenderam que a pregação, a própria pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Nisso que nós vamos ter nessa epifania, essa manifestação de Cristo aí na igreja, quando a palavra de Deus é pregada. Martinho Lutero dizia o seguinte a respeito do princípio Vox Dei, né? Quem está falando na pregação? O pastor? De modo nenhum. Vocês não ouvem o pastor. A voz é dele, é claro, mas as palavras que ele emprega são, na realidade, faladas pelo meu Deus. Olha a importância que homens como Martinho Lutero dava à pregação. Quando a igreja ouve a pregação, quando a igreja ouve a palavra de Deus proclamada, o que a igreja está ouvindo é a voz do próprio Deus. E esse é a melhor definição aí do Vox Dei. É entender a primazia da pregação nesse aspecto, de que quando a igreja ouve a pregação, ela está ouvindo a própria palavra de Deus, a voz de Deus comunicada ali com ele. Os reformadores tinham consciência de que a pregação tinha uma influência tal na vida da sociedade que poderia mudá-la e moldá-la. E nós vamos ver isso acontecendo na prática, né? Calvino em Genebra, nós temos diversas obras aí teológicas que tratam a respeito disso, da revolução, de como houve uma mudança econômica, política, social, educacional em Genebra, devido à influência de Calvino, do pensamento calvinista e do cristianismo em si, da obra reformada. Então, a pregação da palavra de Deus é algo que influencia a vida das pessoas. É algo que muda, é algo que confronta e conforta. Traz esperança ao coração, traz consolo ao coração e confronta o pecado. Confronta aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado na vida da igreja, na vida das pessoas, daqueles que se dizem cristãos e daqueles que ouvem essa palavra sendo proclamada. Além disso, né, os reformadores também tinham consciência do poder de Deus que age na pregação através dos pregadores, pois o próprio povo aguardava ansioso para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. E aí a gente já entra um pouco no pensamento puritano, né? Os puritanos, eles davam muito mais valor a essa questão da espiritualidade, né? E aí dentre eles a gente tem Richard Baxter, a gente tem Jonathan Edwards. Esses homens do movimento puritano, eles buscavam essa pureza, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e eles davam ainda mais valor à espiritualidade. E pensando na pregação, ela é algo sim espiritual. Durante a pregação, considerando que Martinho Lutero disse que a igreja ouve a voz de Deus, irmãos, é algo espiritual. Jesus traz uma parábola a respeito disso, e é a parábola da semente e do campo, né? E ele vai dizer ali que a semente, ela cai em terrenos diferentes. Cai em terrenos com pedras, ela cai em lugares onde o sol seca ela não gera. Ela cai em uma terra rasa, numa terra que não tem profundidade, onde ela cria raiz, mas as suas raízes não são fortes, não a podem sustentar. Ela cai entre os espinhos, mas há a semente que cai em boa terra. É espiritual. A pregação é algo espiritual. O terreno, que é o coração dos ouvintes, também precisa ser preparado. Isso através da oração, da santificação do pregador, na preparação da mensagem, né? Da santificação da mensagem em si, o pregador ter zelo, ter cuidado em preparar a mensagem. E isso tudo aqui nós estamos pensando dentro da homilética, dentro daquilo que vai ser a apresentação do sermão. Então, é necessário considerar esse aspecto espiritual que tem muita importância. E nós vamos começar
a segunda unidade, a segunda aula também, falando um pouco a respeito desse aspecto espiritual da pregação. Mas os puritanos foram os primeiros que trouxeram essa ideia, pensaram na espiritualidade dentro da pregação. Claro que com a herança reformada, né, eles estão desenvolvendo aí o pensamento da reforma já, de que Deus se comunicava, Deus falava com a igreja, e aí desenvolvendo isso eles vão trazer essa questão da espiritualidade da pregação. Esse entendimento dos puritanos cria um ethos de que a pregação estava no centro do culto e da devoção. Por isso que há dentro do pensamento reformado, né, a centralidade no culto é da palavra de Deus. O culto, a gente diz, né, deve ser cristocêntrico, centrado em Cristo. E se Cristo é a palavra de Deus encarnada, a melhor forma de chegarmos a Cristo, de exaltarmos Cristo no culto, é pregando a palavra, porque ali nós temos a palavra escrita e a palavra pregada, que é a voz de Deus, e Cristo é o verbo de Deus. Tudo está ligado ali no Vox Dei, aquele conceito que a gente já trouxe antes. Então, Cristo é a palavra encarnada, a Bíblia é a palavra escrita e a pregação é a palavra de Deus falada, comunicada. Então, a centralidade do culto, o culto deve ser feito ou conduzido em torno da pregação da palavra de Deus. O momento de clímax do culto é a pregação da palavra, né? Muitas vezes a gente tem aí pessoas que valorizam demais a parte musical do culto, né? Os louvores, as danças, mas nós precisamos entender que o principal, aquilo que alimenta, que fortalece o coração do homem e que o confronta e o conforta, é a pregação da palavra de Deus. É a comunicação do evangelho que salva e que transforma a vida do homem pecador. Richard Baxter, né, o puritano, ele diz o seguinte a respeito da pregação. Está aí na página 6 da Apostila dos Irmãos. Um aspecto do ministério, aspecto sumamente excelente, é a pregação pública da palavra. É a obra que requer grande habilidade e principalmente um viver e um zelo que estão além das possibilidades de qualquer um de nós. Olha como é que os puritanos eles espiritualizavam essa ideia, né? E principalmente diziam que os pregadores têm que se santificar. Essa obra requer grande habilidade. E aí entra a parte da homilética, né, que vai se preocupar com a forma, né, com a comunicação do sermão. E principalmente um viver e um zelo que estão além das possibilidades de qualquer um de nós. Pois não é coisa pequena nos postarmos diante de uma igreja reunida e transmitir uma mensagem de salvação ou de julgamento, conforto ou confronto, oriundo do Deus vivo, fazendo em nome do Redentor. Então, isso é o que Richard Baxter vai falar, né, a respeito da pregação. É uma obra excelente que exige grande habilidade e exige principalmente um viver e um zelo que estão além das possibilidades de qualquer um de nós. É algo que é dado por Deus. É algo que é uma dotação, né, é um dom do Espírito Santo para aqueles que se dedicam ao ministério da palavra. E Paulo fala a respeito disso lá em Romanos capítulo 12. Ele vai dizer, né, que aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedique-se no fazê-lo, faça com zelo, faça com amor e com temor. Então, isso é um dom que é dado por Deus, uma capacitação que é dada por Deus, e essa capacitação é algo espiritual, é algo que está para além das nossas habilidades. Nós buscamos formas de desenvolver isso, a homilética é uma delas, que vai nos auxiliar nesse preparo do sermão, na apresentação do sermão, mas nós precisamos entender isso também como um dom de Deus, como sendo algo espiritual. Lloyd Jones disse que no pensamento puritano sobre pregação, no momento em que há uma fiel exposição das Escrituras, o próprio Deus está pregando. Novamente, Vox Dei. Quando há uma fiel pregação das Escrituras, é o próprio Deus pregando. E quando um homem fala fielmente a mensagem do Evangelho, Deus está falando através dele. Porque a palavra proclamada não é uma palavra de homens, mas a palavra do próprio Deus. Né? E aí muitos motivos levaram a pregação a chegar nos dias de hoje, né? Trazendo aí já para a atualidade, né? Com um declínio, né? Ela deixou de ser o centro do culto, né? Em muitos lugares, em muitas congregações, em muitas igrejas, nós vemos que a pregação já não tem mais a importância que ela deveria ter, que foi ensinada pelos reformadores, que ela deveria ser colocada, né? E dentre os elementos, né? Os
causadores aí desse declínio da pregação estão principalmente as novas tecnologias, né? O surgimento dos aparelhos telefônicos celulares, slides, vídeos, essas coisas, a internet, né? Essa evolução faz com que a ideia da pregação, essa proclamação da palavra, seja algo antigo, seja algo ultrapassado, né? Outro fator que vai contra a ideia da pregação é a pluralidade. A pluralidade é um dos fundamentos, né, do pensamento dos nossos dias, e é a ideia de que não há uma verdade absoluta, que cada um pode ter a sua verdade, cada um pode acreditar naquilo que quiser. Essa ideia faz com que a ideia de que porque a pregação vai trazer o quê? Uma única verdade. Jesus disse, né, respondeu-lhe Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há uma única verdade. Mas o mundo de hoje, o discurso que nós ouvimos hoje é que cada um tem a sua verdade. Cada um tem o direito de lutar por aquilo que acredita. E todas essas filosofias acabam caminhando contra a ideia da proclamação de uma verdade única, que é o centro da pregação. Então, essa ideia de que há várias verdades, há múltiplas verdades, né? A pluralidade que invade aí os nossos dias e que domina o pensamento da pós-modernidade, ela contribui para que a pregação esteja em declínio, para que a pregação esteja enfraquecendo dentro das igrejas. E essa secularização traz, né, um afastamento da religião cristã do seu fundamento, que é a Escritura Sagrada. Hoje não é mais a Bíblia que dita as normas da sociedade, né? A Bíblia não pode mais dizer como as pessoas devem se comportar, o que as pessoas devem fazer, porque a Bíblia é antiga, porque a Bíblia é um livro que é ultrapassado, porque o que está escrito ali foi escrito para um povo específico. Mas não, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna. Nós não podemos perder esse princípio, nós não podemos nos esquecer disso. A palavra de Deus, ela é eterna. E porque ela é eterna, ela ainda comunica com os nossos dias. E por isso a pregação deve sim ter a primazia. Muller vai defender, né, que um dos motivos para que a pregação esteja em declínio é a nossa linguagem. Porque cada vez mais, né, as imagens, os gestos, as músicas, né, os sons, aí, vídeos, tudo, tem substituído essa fala comunicada, né? E é difícil porque as pessoas hoje não têm paciência de parar e ouvir. No contexto angolano a gente sabe que é um pouco diferente, mas no contexto brasileiro, onde nós temos pastoreado, é muito difícil que um pastor consiga expor um sermão de 1 hora, porque as pessoas simplesmente não têm paciência para ficar ali sentadas ouvindo 1 hora de pregação. Elas escutam no máximo 30, 40 minutos e é aquilo que a gente consegue fazer num domingo, por exemplo. Isso é muito pouco. Nós precisamos dedicar mais tempo à pregação da palavra de Deus, mas a nossa linguagem, o fato das pessoas estarem acostumadas a verem muitas imagens, a terem outras fontes de informação, acaba fazendo com que ouvir alguém falando, ouvir alguém proclamando ali algo durante um período muito longo, seja cansativo, seja exaustivo. Mas o pregador precisa entender que a pregação fiel é a mais poderosa forma de comunicação, porque ela fala ao coração. A pregação fiel é a mais poderosa arma de comunicação, porque ela fala ao coração. A confiança nas Escrituras se tem perdido e a crença no que é verdadeiro também tem entrado em declínio, por parte dos pregadores. Os pregadores estão perdendo essa confiança de comunicar, né, o evangelho verdadeiro. E acabamos aí trazendo uma disfunção da pregação, né? A pregação que deveria trazer ensino, repreensão, correção e educação na justiça, como Paulo escreve a Timóteo, né, no capítulo 2 da sua carta, no capítulo 3 da sua segunda carta, versículo 16. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. 4 funções que a Escritura cumpre. Mas, hoje em dia, por conta do medo dos pregadores, a Escritura tem sido utilizada para autoajuda, a Escritura tem sido utilizada para fazer coisas que não são a sua função, né? Nós estamos aí tirando ou desfuncionalizando a Escritura, a palavra de Deus. E isso é algo muito sério, né? Isso acaba gerando uma substituição da pregação, uma substituição da confrontação ali, ou do conforto, da mensagem de esperança e da mensagem de confronto quanto ao pecado,
por uma mensagem que simplesmente massageia o ego das pessoas, uma mensagem que simplesmente traz elogios, uma mensagem que simplesmente é deturpada da verdade do Evangelho. Por isso, né, se faz necessário ter em mente que a pregação fundamenta-se no princípio de que a palavra de Deus é infalível e que Deus continua a falar por meio dela. Isto é, a voz de Deus não se esgotou quando o cânon foi encerrado, mas Deus continua a falar por meio da sua palavra e por meio dos pregadores que que expõem a palavra com fidelidade. O que Deus falou no passado, ele continua a falar hoje. Então, olha que importante, né? A pregação fundamenta-se no princípio de que a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não falha. Pelo contrário, né, diz a palavra de Deus, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Ela cumpre aquilo pelo qual ela foi designada pelo Senhor para cumprir. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela jamais deixa de ter o seu efeito. Então, a pregação, a palavra de Deus, ela é muito importante. Há um momento registrado nos evangelhos em que os discípulos de Jesus vão chegar até ele e vão dizer assim: Senhor, tem outras pessoas aí falando no seu nome. E Jesus diz a eles que deveriam deixar. Então, a pregação, ela cumpre a sua função. Ela cumpre aquilo que Deus colocou para ela. Assim, a palavra de Deus é infalível. E a voz de Deus não se encerrou quando o cânon foi encerrado, né? Deus não ficou mudo. Deus não deixou de falar. Ele continua falando, comunicando através da sua verdade que já está expressa e impressa e nós temos acesso a ela, né? Nós podemos nos chegar a essa verdade que é Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, né? É importante quando a gente fala a respeito de pregação, nós passarmos aí por essa maneira de Deus se revelar no Antigo Testamento, através dos profetas, prometendo a vinda de Cristo ao mundo. Nós chegamos aí no período em que Cristo vem ao mundo e ele diz que ele tem sobre si o Espírito de Deus, ele prega, ele traz a verdade do Evangelho, e nós temos os Evangelhos afirmando que Jesus é a palavra de Deus encarnada, ele é o Verbo de Deus. Então, hoje, quando nós comunicamos a palavra de Deus, quando nós trabalhamos com a Bíblia aí como objeto do nosso estudo, como instrumento para auxiliar a igreja, nós estamos trabalhando já sobre esse princípio de que o homem não se alimenta apenas de pão. Mateus 4, o que Jesus responde a Satanás na sua tentação. O homem não se alimenta apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus continua falando com a sua igreja e eu e você somos instrumentos nas mãos dele, ou devemos ser instrumentos nas mãos dele para comunicar essa verdade. E precisamos fazer isso com fidelidade. Precisamos fazer isso com fidelidade. E é por isso que é importante nós continuarmos aí nos exaurindo, trabalhando, estudarmos hermenêutica para entendermos aí a ciência, né, de interpretar, a arte de interpretar, absorver significados do texto, estudar homilética para sabermos como apresentar esse conteúdo que nós absorvemos, que nós aprendemos baseados na interpretação do texto. É importante nós estudarmos que nós estamos lidando com algo que é muito sério, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus, que é esse instrumento que Deus nos deu para comunicarmos a verdade dele ao mundo. E devemos fazer isso com fidelidade. Aquele que ensina, Romanos 12, versículo 7, esmere-se no fazê-lo. Aquele que ensina, aquele que recebeu o dom de ensino, que foi chamado para ensinar, esmere-se no fazê-lo. Você aí, aluno que está se preparando para trabalhar, para servir o reino de Deus, está buscando ferramentas para aprimorar, glória a Deus pela sua vida. Que bênção, continue fazendo isso. Esmere-se mesmo, dedique-se em fazer isso. Mas lembre-se também que há um princípio espiritual por trás de tudo isso. Sem a atuação do Espírito Santo, nós não chegaremos a lugar algum. Sem consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, sem buscarmos de fato ao Senhor numa vida devocional, numa vida de oração, sem nos consagrarmos a Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Nós precisamos também nos dedicar a ter uma vida espiritual sadia, a ter uma vida espiritual fortalecida, bem alimentada, guardada e cuidada pelo Senhor. E a nossa segunda unidade vai começar tratando a respeito desse aspecto espiritual da pregação. Então, fica ligado aí que daqui a pouco tem a segunda aula.